Olá, eu sou o pastor Ari e estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, Rua Lemos Cunha, 577, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. E hoje é dia 24 de agosto de 2025. Estamos na aula da Escola Bíblica Dominical, aula número 8. E estaremos utilizando esta revista. Essa aqui é um pouco maior, né? O aluno recebe uma menor. E aí o tema do trimestre é, como está escrito aqui, a Igreja em Jerusalém. Este é o tema do trimestre, mas no dia de hoje, dia 24 de agosto, nós estaremos falando sobre um tema específico do dia e não do trimestre, que é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós temos problemas em qualquer condição em que nós possamos estar, seja na faculdade, seja no serviço, seja em casa, seja na igreja, problemas aparecem. E aqui estamos falando de um tempo que a igreja em Jerusalém, quando começou, o povo sendo envolvido, dominado pelos romanos. As pessoas que falavam as línguas variadas, que era o latim, do romano, tinha o grego, tinha o hebraico e tinha diversos povos ali, cada um falando a sua língua, mas todos falavam também o grego koiné. É um grego que era mais adequado para o comércio, para conversações de comércio, para que pudessem se entender. Então, nós vamos ter na revista o texto áureo e também a verdade prática, e você vai poder, se quiser, nos dar a graça de nos visitar, ficaremos muito felizes, né, presencialmente. Mas, se quiser apenas assistir de casa, em outro dia, quem sabe, outro ano, ficará gravado para que você possa usufruir. Se quiser vir, nós temos classes de jovens, adultos, classes para homens, classes para mulheres, casais, né, e diversas frentes para que nós possamos atender às necessidades específicas de cada grupo. Então, apenas vamos colocar uma situação que eu gosto muito de que entendam. Estamos lendo lições bíblicas. É a palavra de Deus. Ninguém consegue entender de si mesmo os pormenores da palavra que é de Deus sem a ajuda de Deus, porque a palavra é dele. Por isso, sempre que você for ler a palavra de Deus, ore, fale com o Senhor e peça que o Espírito Santo te ilumine. Ok? Então vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento, por esse dia em que nós estamos estudando a Tua palavra, neste tema tão importante, Senhor, que é a igreja no seu nascedouro em Jerusalém. E te pedimos que Tu nos orientes, abra o nosso entendimento, Senhor, a mim, enquanto estou aqui ensinando, e aos Teus alunos e alunas, que possam, Senhor, possamos todos nós ter o nosso entendimento, Senhor, abertos por Ti, ó Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Então,
o tema do trimestre, o tema de hoje, uma igreja que enfrenta os seus problemas, o texto áureo que você vai ver na revista. Não vamos ficar lendo a revista, vamos comentar a revista e colocar direcionamentos acerca do melhor entendimento da aula. Então, o texto áureo diz, está em essa lição, é mais Atos, no capítulo 6. Já vimos desde o primeiro capítulo, estamos agora no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3, é o texto áureo, é o texto central dessa lição, onde Pedro fala: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Importante negócio. Essa parte que ele fala aqui sobre cheios do Espírito Santo é a base para que os diáconos sejam escolhidos cheios do Espírito Santo. Não é a pessoa que só trabalha e gosta de... Não, cheias do Espírito Santo, porque assim como a palavra de Deus não pode ser compreendida sem o Espírito Santo, o serviço da igreja não fluirá segundo a vontade de Deus se quem estiver à frente desse serviço não estiver cheio do Espírito Santo. A verdade prática dessa lição diz: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito. Outra vez, é do Espírito. Não é sabedoria humana. Sabedoria humana vai atuar segundo a orientação do Espírito, porque é a igreja do Senhor. Então, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Ok? A leitura bíblica, capítulo 6 de Atos, será do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler? Pega a tua Bíblia e leia também comigo. Ora, a partir do versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito de fé e de o Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. 7. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, os 12
apóstolos se posicionaram para resolver este problema. Os objetivos da lição são sempre três, que a revista traz, você vai ler isso também na revista, são objetivos da lição. São, primeiro, analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, explicar a importância da organização e da distribuição das funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E, por fim, número 3, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Então, esses são os 3 objetivos. E começaremos agora com a introdução da nossa aula, nesse dia 24 de agosto de 2025. Bom, o que estava acontecendo? A introdução sempre é um pano de fundo do que está acontecendo. O crescimento da igreja eram 120, né? Vimos lá, estavam orando, e de repente vem do céu um barulho. Não era um vento, um barulho de um vento impetuoso e veemente. E eles viram línguas de fogo se repartirem sobre cada um deles. E eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. 120 pessoas era o número da igreja. Com a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Este é o pano de fundo. Isso dentro de um contexto de uma dominação romana. E os sacerdotes, escribas e fariseus, de olho em cima deles, porque eles mesmos estavam passando por dificuldades. A igreja começa agora a crescer muito. Esse é o pano de fundo. 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Depois, um pouco mais à frente, quando Pedro e João fazem algo glorioso, né? Também mais pessoas vão se convertendo. Mais 2.000 pessoas, já passam a ser 5.000. Como administrar uma igreja que tem 120 membros ou uma igreja que tem 5.000 membros? Há uma diferença, há necessidade de que se coloque o coração nas soluções necessárias, pedindo a Deus a ajuda. Então, o crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, sempre instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados e sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Então, sempre, mesmo na vida cotidiana, nós colocamos diante de Deus as nossas situações e pedindo a Deus, não dizendo Deus não faz nada, mas você não pede. Mas por que Deus quer que você faça isso? É porque se Deus operar sem que você peça, você vai começar a achar que o que aconteceu
foi porque tinha que acontecer. Foi por acaso. Você não cresce no relacionamento com Deus. Deus quer que você ore. E a oração não é algo repetitivo. O Pai Nosso foi a oração que o Senhor nos ensinou. Oração. E quando eu faço a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, já passou a ser uma reza, algo que eu decorei. Quando eu decoro, não sai do meu coração, sai só da cabeça. E Deus quer que nós venhamos a abrir o nosso coração diante dele, para que nós possamos crescer no relacionamento com ele. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Vou repetir, o serviço é a essência do trabalho da igreja. Servir. Jesus, ele veio nos ensinar isso. Ele fala, olha, eu sou o Senhor, mas diante de vocês, no meio de vocês, eu sou como aquele que serve. Eu estou ensinando vocês que isso é importante, o servir. Simplesmente a religião sem obras, ela é morta. Sem oração, pior ainda. Uma coisa não pode deixar a outra de lado. Primeiro tópico, são 6. São 3 objetivos e cada objetivo tem 3 tópicos. Primeiro tópico do primeiro objetivo, que você vai ver na revista, vai acompanhar pela revista, tem um subtítulo: Conflito de natureza cultural. Bom, Roma, tomando conta de tudo, era ali os dominantes, eles falavam latim. Os gregos, que tiveram o reino tomado por Roma, lá na época de Alexandre o Grande, quando ele dominava, os gregos eram a classe aristocrática, o pessoal que sabia de onde vieram os filósofos. Essa classe foi mantida de uma forma diferenciada. Eram os gregos. Então, falava-se o grego koiné, que era um grego que envolvia mais o modo de falar para comércio, mas que no meio daquela multidão de variados povos dominados pelo Império Romano, o grego passou a ser a forma de se comunicarem. E, no caso do romano, do judeu, hebraico, aramaico. Então, cada um tinha a sua cultura. Então, conflito de natureza cultural. A barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Cada um com o seu modo de ser. Isso acontece muito quando a pessoa se converte, aprendeu muitas coisas na sua vida, né? E traz alguns conceitos muito errados, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, para a igreja, até entender que aquilo que fazia realmente não está condizendo com a palavra de Deus. Então, observamos aqui uma situação de insatisfação nesse assunto do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, uma situação de insatisfação acerca da distribuição entre as viúvas dos judeus helenistas, ou seja, dos gregos, que provavelmente só falavam o grego koiné, as mulheres, e dos judeus hebreus, ou seja, os judeus de Jerusalém.
Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução, orando a Deus, buscando em Deus uma solução. Porque as viúvas dos gregos não estavam sendo atendidas em suas necessidades como as viúvas dos hebreus. Vamos colocar isso bem claro. Mesmo que a família a qual o esposo, né, com que ela era casada, o esposo morreu, fosse rico, ela vivesse uma vida abastada, no momento em que o marido morria, a mulher, a viúva, se tornava totalmente dependente do primeiro filho. Ele herdava tudo e carecia que ela ajudasse. Agora elas se convertem, aceitam Jesus como Salvador de sua vida e começam a andar de uma forma diferente, mas são necessitadas de serem atendidas nas suas necessidades mais básicas. Este é a parte cultural desse tempo aí. Isso fez com que os apóstolos, após tomar o conhecimento do problema, buscassem uma solução em Deus. Bom, a unidade eclesiástica não pode ser ameaçada por conflito de natureza quaisquer que sejam. A unidade eclesiástica tem que se manter firme, com o olhar em Deus, pedindo orientação em Deus e buscando na palavra aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. O espírito de confusão não pode, de forma alguma, morar, conviver com a igreja. Isso que está acontecendo aqui era uma confusão. As viúvas gregas sendo discriminadas. E Deus não discrimina ninguém. Mas fazemos de acordo com os seus princípios para nós, e não com os princípios do homem. O espírito de confusão, mais uma vez, não pode se instalar na igreja. Então vemos, quando eles oram, eles pedem orientação, Atos capítulo 6, versículo 3, dizendo assim: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Esta era a condição. Esta era a condição. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles entenderam que não era uma situação que poderia melhorar um pouquinho, não. Era importantíssimo esta situação e que devia ser resolvida de verdade. Então eles colocam 7 diáconos, são eleitos 7 diáconos, cheios de sabedoria, mas também cheios do Espírito Santo. Segundo tópico desse primeiro objetivo: conflito de natureza social. Então, primeiro nós tivemos o conflito de natureza apenas cultural, apenas da cultura, né? Agora, social. A igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiam sabedoria para manter a unidade. Já estamos aqui passando de 5.000 pessoas. Com a segunda pregação de Pedro, passou a ser 5.000 pessoas. Mas aqui estamos já no capítulo 6. A igreja crescia exponencialmente. Quem sabe 10.000 pessoas nessa hora aqui, nesse momento. A Bíblia já não coloca, não está mais contando mais. Não está colocando número.
Um dos primeiros desafios foi na distribuição diária. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Fica aqui em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização, em que dentro desta organização tem vários órgãos, e um dos órgãos é o atendimento aos necessitados. Temos atendimento aos casais, aos que estão chegando agora, que acabaram de se converter, que precisam entender. Eu mesmo assim que eu me converti, eu tinha realmente uma situação muito difícil de coisas que eu aprendi, que pratiquei muito, né, no meu dia a dia. Eu pratiquei aquelas coisas que eu aprendia da minha religião antiga. Eu tive que aprender. Eu sofria até. Eu sofria. Porque eu continuava fazendo, às vezes, as coisas que eram do passado, e eu via, não, isso está errado, não é assim. Mas Deus, ele vai te ajudando. O apóstolo Paulo mesmo diz, tira de mim esse espinho. Coisas que levavam ele a fazer coisas que ninguém sabe o que era. Mas o Senhor, algumas coisas ele não tira de nós. Não é nem a parte religiosa mais, é de nós mesmos. Então, vai fazer uma atuação dentro do contexto social. Mas o Senhor, ele quer que nós continuemos com algumas fraquezas. Você, eu. Ninguém é excluído de ter fraquezas. Não fique triste se você tem fraquezas. A resposta, depois que Paulo pediu por 3 vezes ao Senhor, tira de mim esse espinho, foi: Paulo, eu não vou tirar. Eu vou deixar isso aí. Sabe por quê? Porque o poder é meu, colocado em vaso de barro, que é você, sou eu. O meu poder se aperfeiçoa justamente nessa fraqueza, porque você me busca. Isso te faz, é um alerta para que você, em dados momentos, possam me buscar. Então, tudo é para a glória de Deus. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava agora, nesse momento, em desequilíbrio. A igreja estava aprendendo a andar, né? Como um nenenzinho que está começando a andar, as necessidades que vão aparecendo. A igreja estava aprendendo. Então, isso aí está em Atos capítulo 6, primeiro versículo, só que é a segunda parte. Então, nós dizemos assim, Atos 6, versículo 1b. Às vezes eu quero ler apenas a primeira parte, versículo 1a ou 1c. Nunca deve ser mais do que 3 divisões em um versículo que seja um pouco extenso. Vai até A, B e C. Diz assim, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E chamaram os apóstolos para conversar. Eles não ouviram apenas. Eles foram lá conversar. Isso não pode ser assim. Nós somos irmãos. Sempre vai acontecer algumas coisinhas, mas vamos buscar a presença de Deus. Não importa o que aconteça, somos um corpo. E um corpo é formado por órgãos, e um órgão
depende do outro órgão. Terceiro tópico desse primeiro objetivo, surge a pergunta: qual é, então, a prioridade? Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Essa missão, que é pregar o evangelho a toda criatura, glorificando o Pai no Filho, através do Filho, da palavra. Porque o próprio Filho é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele se coloca logo no princípio. O Verbo habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ele se fez carne. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele era a própria verdade, a palavra. É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual. Isso nas igrejas que estão assim começando até hoje, isso é assim. A pessoa, quando se converte, ela quer primar pela parte espiritual de uma forma muito forte e acaba errando na parte social. A pessoa começa a se mover para o fanatismo. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, uma das coisas que Satanás jogou sobre ele foi o fanatismo. Quando ele fala na segunda parte, ele fala sobre os pães, né? Nós sabemos sobre isso aí. Ele fala, nem só do pão viverá o homem, ele responde. Aí Satanás vê, está usando a palavra, então vamos partir para o fanatismo. Sobe ao alto do templo, 30 metros de altura, e diz assim, olha, joga-te daqui lá embaixo. Porque está escrito, Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te segurarem, para te ampararem. Ele bota o Salmo 91, verdade, é o versículo 11, mas de uma maneira assim estranha. Joga-te daqui lá embaixo, que, olha, para você provar que é você. Ali, ele estava apelando para o fanatismo. Todo aquele que quiser te ver uma vida santa, uma vida no Senhor, diz Paulo, santa, padecerá perseguições. E essas perseguições não é apenas da sociedade, mas também do mundo espiritual. E aqui estava Jesus sendo atacado nessa parte de fanatismo. E é claro, ele não se joga. Ele não se joga. Mas diz aqui, qual é a prioridade? Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. É a tendência da pessoa. Tá? É como se você estivesse dormindo e de repente Deus veio e te acordou. O mundo que você via agora está colorido, está diferente. E você se maravilha com aquilo e começa a comer a palavra e começa a orar sem uma orientação. Nesse momento, o perigo de partir para uma parte de fanatismo é grande. Eu passei por isso. Né? Alguém chega para mim e fala, lá no navio onde eu estava, pô, se você ficar assim, a pessoa te dá bom dia, você já quer pregar. Ele estava sendo sincero comigo. A pessoa passa por você, as pessoas vão correr de você. O que eu disse? Glória a Deus, porque assim perseguiram aqueles
cujo nome está escrito no livro da vida. Eu estava totalmente errado. Mas depois eu aprendi. E você vai aprendendo, isso é uma fase, a ter uma vida sadia no Senhor. Isaías, no capítulo 58, no versículo 6, vamos falar aqui sobre negligenciar os necessitados. É um pecado denunciado pela palavra de Deus. Tá? É um pecado forte. Você negligenciar os necessitados, passar como se, você vai resolver o teu jeito aí. Ou a pessoa vir a cada um de nós, falar alguma coisa e você vai com Deus que Deus vai te abençoar. E você não vai ajudar? Isaías 58, 6 diz: porventura, não é este o jejum que escolhi, que Deus escolheu para nós, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e os despedaços, e despedaços todo jugo, quebre todo jugo. Isso é mais importante do que buscar espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Nós precisamos buscar espiritualidade, mas sem deixar de ver que nós estamos vivendo num mundo que precisa de ajuda. E quem pode ajudar, ajuda. Os necessitados precisam. Jesus falou sobre isso. Mateus 25. Agora passemos, isso foi o Antigo Testamento. Mateus 25, versos 35 a 38, diz: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Isso aqui é uma parábola que ele fala aqui, né? Estava nu. Ele está falando aqui quando o Filho do Homem voltar. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E ele vai responder: quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim. Então, essa parte social tem que ser muito bem atuada dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. Ok? Passamos agora para o segundo objetivo, a delegação das tarefas. Bom, já que estamos falando sobre as necessidades, coloquem 7 pessoas, 7 cheios do Espírito Santo, e que nós coloquemos para resolver isso aí. Porque não é justo a gente ficar pregando e fazendo isso. Vamos eleger. Escolham vocês. Nós não vamos escolher. Escolham 7 cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que eles possam fazer isso. E nós vamos pregar a palavra. Então, o ministério, primeiro tópico desse segundo objetivo, subtítulo: o ministério da oração e da palavra. Então, o ministério da oração e da palavra. Tanto a parte social como devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra
de Deus também o eram. Cuidar daqueles que precisavam era uma coisa essencial. Mas e a palavra? Como ficaria isso? Atos 6, versículos que estamos estudando, tá? Textuário. Versículos 2 e 3, diz: E os 11, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável. Eles também reclamaram. Não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões, cheios do Espírito Santo, e vamos constituí-los sobre esse importante negócio, enquanto nós pregamos a palavra. Então, é algo que não deve ser feito apenas deixando o outro. A palavra é pregada, mas o serviço social não pode deixar de ser praticado, exercitado. Porque nisso, Jesus falou: conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Segundo tópico do segundo objetivo, né? Estamos aqui agora falando do segundo objetivo, é o ministério da delegação das tarefas. Delegação das tarefas. Então, segundo tópico, não há conflitos entre as tarefas. Um faz uma coisa, de repente outro. Paulo fala sobre essas tarefas. Um com inveja do outro. Se o estômago disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. O pé, às vezes, muitas vezes feios, né? As pessoas que são lá japonesas dizem a história que as mulheres colocam sapatinhos e vão crescendo com sapatinhos pequenos porque o pé é feio. É o que se conta, né? Mas justamente, o apóstolo Paulo diz, olha, justamente os órgãos a quem nós achamos que são bonitos, são a que nós mais honramos. Sem os pés, o corpo não anda. É isso? Então, não há conflito entre essas tarefas. Cada um órgão tem uma tarefa, mas trabalham harmoniosamente para que o corpo possa usufruir do resultado final. Andar eretos, com saúde. Atos 6 não deve ser encarado como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério do serviço social. Serviço social, pregação, um com inveja do outro, um está atrapalhando o outro. Não é assim. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Não há. Na primeira multiplicação dos pães, depois de ensinar e curar a multidão, preocupou-se com o atendimento social ao povo. Estava ali aquelas pessoas ali, 5.000 pessoas, Jesus pregando, ensinando, curando, ia ficando tarde. Eles estavam num local desértico, não tinha muitas condições de se resolver sobre alimentação, sobre água. Então, João, capítulo 6, versos 5 e 6, diz: então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, ele estava ali, estava curando, ensinando. Esse é o ministério da pregação, da palavra. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, ele fez uma pergunta a Filipe,
um dos apóstolos que ele tinha já escolhido. Onde compraremos? Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para essa multidão comer? Mas, versículo 6, dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Apresenta um garoto, olha, 200 denários de dinheiro, não consegue dar um pãozinho para cada um. Senhor, temos aqui, no entanto, um garotinho aqui, um jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Na distribuição, existe o doar de si mesmo. Nesse momento, o garoto que faz isso, ele faz um sacrifício. Ele oferece aquilo que manteria a sua vida, ele oferece e coloca diante do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Nos jejuns, nas orações, nós estamos impedindo que o corpo venha se alimentar durante um período, ou seja, estamos como se fosse nos negando a vida, para que a vida de Deus opere através de nós nas pessoas. Esse é as maravilhas do Senhor operando na igreja, com seus sinais, com as suas maravilhas através de nós, através da igreja. Na primeira multiplicação, então, acontece que ele vai e multiplica. Sobram 12 cestos de pães, apenas de 5 pães e 2 peixinhos. Restos que aparecem, ele diz, colhe tudo, não se joga nada fora. Então, não há conflito entre tarefas. A pregação e o serviço social não vivem em conflito um com o outro. Um não é maior do que o outro. Terceiro tópico do segundo objetivo, a diaconia, do grego diáconos. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. É serviço, é algo a ser feito, não somente na parte social, mas nas suas várias situações que aparecem. Não é só na alimentação, mas também no vestir, no ajudar para que a pessoa possa começar um trabalho. Aqui na igreja nós temos serviço social ensinando tantas coisas, inclusive refrigeração, eletricidade. As mulheres ensinam a bordar. São várias coisas que você pode fazer, que é um trabalho social para que as pessoas aprendam também a ter a sua subsistência. Então, Atos 6, o que está mais em destaque, então, é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. A função, olha, vocês 7, vão ficar com a condição de trabalhar para a responsabilidade de alimentar não somente as viúvas de Jerusalém, mas também as viúvas dos gregos. E daí para frente, todas as demais viúvas estavam agora sob o olhar dos diáconos. Não iriam esses diáconos fazer outras coisas. Depois, outros diáconos iriam fazer situações que aparecessem, mas ali começa, na igreja primitiva, a primeira forma de administração da igreja, nas situações que aparecem. Então, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio. Ele diz, importante negócio.
ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro inferior, uma pessoa que está ali, olha, não existe maior e nem menor no reino de Deus. Não há, às vezes, um juiz de uma cidade, ele vai ser o diácono ou ajudante do diácono para depois ser diácono. Então, nós estamos aqui falando sobre serviço. À medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam, e uma delas era organizar a distribuição do alimento para as viúvas. Então, vejam depois, não vou parar aqui para ler, porque senão não vai dar para a gente fazer a nossa aula. 1 Coríntios, no capítulo 12. Veja, dos versos 1 ao 12, de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que o serviço feito era a parte, o enfoque é a parte espiritual. Do 13 em diante, ele começa a colocar a parte de operacionalidade do corpo, ou seja, a parte que envolve a parte social. Então veja 1 Coríntios, capítulo 12, e leia. Agora, o último, é o terceiro objetivo, que é seguindo os princípios cristãos. Vamos fazer tudo isso, mas seguindo os princípios cristãos. Primeiro tópico do objetivo número 3, que é seguindo os princípios cristãos, tem como subtópico, subtítulo, privilegiando o caráter. Então, eles, olha, procurem pessoas que tenham idoneidade, que sejam cheias do Espírito Santo, de sabedoria, mas sejam idôneas. Essa tarefa administrativa não foi tratada de modo inconsequente. A escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando o caráter, isto é, o compromisso cristão e fervor espiritual. Às vezes a pessoa gosta muito de trabalhar, mas a sua vida em casa, na sociedade, não condiz com o que ela faz dentro da igreja. Então, não pode ter esse disparate, assim, essa diferenciação de atuação. Pessoas idôneas, pessoas que sejam verdadeiras. Aqueles que iriam cuidar das mesas, o trabalho do diácono nessa situação, deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo. Boa reputação. A pessoa pode ser, gosta muito de fazer as coisas, mas não tem uma boa reputação. Lá fora, fulano, olha. Então, é boa reputação. Escolham. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireo, que significa testemunha ou mártir, também tem da raiz da palavra mártir, martireo. E quer dizer uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, correta e que não negocia valores para exercer uma função, no caso, a diaconia. Então, por isso, esse termo é muito bem aplicado, termo grego. Atos 6:3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação,
cheio do Espírito Santo de sabedoria. Então, há necessidade de que a escolha seja feita com oração. Segundo tópico e último desse último objetivo número 3, exercitando os dons. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas era incompleto. Não é somente a pregação da palavra, a boa ortodoxia. Seria necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo de sabedoria. Não é somente fazer o serviço. A ortodoxia perfeita é quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Enquanto ela faz aquele serviço, ela está observando não apenas pessoas a quem servir, mas almas carentes que precisam de ajuda. Almas. É possível que uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. De vez em quando abre a boca e sai um monte de vespa. Temos que entregar a nossa vida a Deus para que Ele opere em nós o que nós não podemos fazer. A transformação de nós mesmos é feita pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ser uma pessoa sábia. É uma pessoa que na hora errada, na hora certa, até a hora que erra, até a hora que acerta. A gente vê Pedro, o exemplo disso aí, Pedro. Jesus fala, quem que vocês pensam que eu sou? Um diz que você é Elias, outro diz que é um dos apóstolos. E vocês, o que vocês acham? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele recebe um elogio. Bem-aventurado sois, Simão Bar-Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E logo depois ele começa a falar, olha, é bom, é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém. Lá, vão prender ele, caso Jesus mesmo. Né? Vão colocar ele numa situação muito difícil. Vão fazer um julgamento, colocar ele na cruz. Pedro, o que tinha falado, Simão Bar-Jonas, tu és, né? Bem-aventurados. Só porque ele falou, tu és o Filho de Deus. Agora, ele chega para Jesus e diz, Senhor, não te faças esse mal. Não te faças esse mal. Isso não vai acontecer contigo. Jesus falou, vai acontecer isso. Pedro vem, ele se achou. Já vai dar uma palavra de sabedoria a Jesus. Não, isso não vai acontecer contigo, não. Jesus, o que ele responde? Para trás de mim, Satanás. Porque não conheces as coisas de Deus. Apenas conheces a sabedoria dos homens, as coisas dos homens, para trás. O mesmo que tinha sido elogiado, bem-aventurado foi. Então, ele não era uma pessoa cheia do Espírito. Só passou a ser cheio do Espírito lá na frente, com os 120. Aí ele pregava e multidões se convertiam. Há a necessidade de que o Espírito de Deus esteja sobre nossa vida. Então, João 13, versículo 35 diz, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. João 13, 35. Todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A igreja precisa ser uma igreja em que não haja confusão. Uma igreja que
trata, tem misericórdia das almas. E a conclusão desta lição diz: Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Deus é glorificado na graça, em que a pessoa é abençoado. Na desgraça, Deus não é glorificado. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Não é somente a parte espiritual, não. Espiritual, sim, mas também do corpo, das necessidades. A parte espiritual não pode ser colocada de lado apenas para se colocar a parte social. Você vê a igreja de Éfeso, a primeira carta em Apocalipse, falando-se acerca das 7 igrejas, a primeira de Éfeso era essa. A parte social dela era fantástica. Ela tem um elogio. Olha, vocês são maravilhosas. Vocês não gostam de mentira. Quando chega alguém aí e fala que é apóstolo e não é, vocês batem, né? Brigam com a pessoa. Não gostam das obras dos nicolaítas. Não gostam disso, não gostam daquilo. Mas deixa eu falar uma coisa. Vocês perderam o primeiro amor. Cuidado. Veja onde foi que vocês caíram. Voltem. Consertem isso. Senão, eu virei e vou tirar o candeeiro de vocês. O candelabro todo eu vou tirar. A luz. Então, a parte dela, dessa igreja social, era muito forte. Mas a parte espiritual deixaram de buscar o Senhor, deixaram o primeiro amor. O Senhor fala, vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor é Deus. Deus em nossos corações. A obra não pode ser feita apenas pelo nosso esforço físico. Não há um necessitado em nosso meio e se há um necessitado em nosso meio, se há, e realmente sabemos que existe, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-los. Há um necessitado? Tenho certeza que tem. Os princípios bíblicos devem ser exercitados para auxiliar essa pessoa. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então, aqui nós encerramos a nossa lição de hoje, dia 24 de agosto de 2025. E se você gostou da lição, então compartilhe. Manda para pessoas que você acha que ficaria bem em ouvir essa lição. Serviço social, a parte espiritual. Compartilhe. E se quiser fazer alguma pergunta, depois vamos dar uma olhada para ver se a gente pode dar uma resposta adequada, orando ao Senhor. E te aguardamos na próxima aula, que será a lição número 9. Bem? Então, estamos aqui encerrando. Recebam a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre todo o teu ser, e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.